No vídeo de hoje, gente, a gente vai falar sobre um comparativo entre 2 documentários que falam do caso da Flor de Lis, no assassinato do esposo dela, o Anderson do Carmo. Recentemente eu vi o documentário da HBO Max, que é o Flor de Lis em Nome da Mãe. Vi anteriormente o Flor de Lis Questiona ou Adora. Então agora eu vou fazer só mesmo um parâmetro sobre tudo que eu vi dessas obras, e qual que é a minha opinião com relação a essas 2 obras. Para você que não me conhece, deixa eu me apresentar. Seja bem-vindo, gente, ao meu canal. Eu me chamo Gisele Santos, então estou aqui semanalmente. A gente vai falar sobre as minhas indicações, sobre livros, sobre filmes e séries que eu tenho assistido, tá? Não sou profissional em nada, estou apenas colocando aqui a minha opinião pessoal. Então, para você estar me ajudando no meu trabalho, se inscreva no canal, que toda vez que tiver um vídeo você pode ser notificado, então você ativa o sininho. Comente, compartilhe com seus amigos, tá? Eu faço isso aqui com muito amor e carinho, e às vezes a sua opinião pode ser a minha opinião. A gente pode trocar uma ideia sobre o que você achou e o que eu achei de alguma coisa, ok? Então, sem muitas delongas, a gente vai direto no assunto, tá? Recentemente, igual eu estava falando anteriormente, eu vi sobre o documentário da HBO Max sobre Flor de Lis em Nome da Mãe, e os pontos mesmo dentro dos 2 documentários, tanto do Globoplay quanto do documentário da HBO, é o seguinte: são muito parecidos em diversos pontos, mas eles meio que se complementam. Então, tem aquela mesma dinâmica, contando mais sobre o crime, como é que aconteceu, tem aquela trajetória da Flor de Lis sobre a ascensão dela, da mulher que veio da favela, uma mulher negra, que pega ali várias crianças para poder criar, crianças que vieram, né, população carente mesmo, como tem em vários lugares no Brasil. Mas eu não sei se você teve a mesma impressão que eu tive, gente, mas eu achei esse caso tão estranho desde o início, porque eu acho assim, a gente sabe que a questão de a adoção no Brasil é uma coisa muito complexa, porque muitas vezes não é nem só sobre o adotar crianças, que eu acho um processo lindo. Mesmo quem tem filho biológico, quem não tem esse processo de adotar, deseja aumentar a sua família, é um processo muito bonito. Mas é um processo que envolve diversas outras coisas. Envolve, por exemplo, as suas expectativas com relação à adoção, as suas expectativas com relação ao que para você é aumentar uma família. Então, isso tudo acaba tendo que entrar nessa conta, e muitas vezes a gente meio que não pensa muito nisso. Então, são pontos que a gente meio que vê que tinha algo muito esquisito ali, que não é o fato dela querer adotar aquelas crianças, porque, nossa, se a gente pudesse, tem tanta criança por aí que a gente tem vontade de adotar, mas a gente sabe que existe um processo correto, que existe uma forma certa de adotar as pessoas, que existe essa forma. E ela meio que atropelou isso tudo, sabe? E esse negócio dali na casa, então fica assim, a gente fica meio que confuso com esse tanto de informação, é um tanto de filho que até se decorar esses nomes tudo, eu não sei quanto a vocês, a minha cabeça deu uma embolada legal nesse esquema. Mas assim, o próprio desenvolvimento desse crime que até então, inclusive a Flor de Lis foi condenada a 50 anos de prisão como uma mandante do crime, digamos assim, mas pode-se dizer de maneira indireta, não sei. E eu fiquei assim, foram muitas pontas soltas que
um não fala, o outro quer participar, mas também não quer participar da reconstituição, e essa relação com esse tanto de criança em casa. Tem também o caso de que ele pode ter abusado sexualmente da filha, da neta, e também de outras crianças ali, né? Tem esse caso da tal casa de swing, do tal quarto proibido, não sei se é assim que a gente pode dizer. Então, assim, é uma coisa que você fica meio confuso nessa história toda, sabe? E também tem um outro ponto que a gente acaba podendo colocar. Eu até falei nas plataformas de áudio, né? Eu acabei esquecendo de falar que a gente também tá nas plataformas de áudio, e eu separei bem direitinho, tá? Tanto o da Globoplay quanto o da HBO Max. Então, eu até coloquei que, e eu vou continuar batendo nessa tecla, que a gente tem que ter um pensamento um pouco mais crítico de algumas coisas que acontecem por aí. Às vezes, a gente vê certos tipos de notícia por aí, e a gente tem que saber, a gente tem que meio que se dar o direito à dúvida. Porque você tem que saber se realmente aquilo é verdade, você tem que ter essa ideia de que isso serve mesmo para mim. Se por um acaso esse ponto que está colocando é o ponto mais interessante mesmo dentro dessa narrativa, se é uma história que me convence ou não. Então, essa própria ascensão e queda vertiginosa da Flor de Lis dá muito essa questão. Eu até tinha comentado, né, na última parte sobre esse documentário novo, né, da HBO Max, e eu coloquei muito isso no sentido de que lembra muito o próprio caso da Daniela Pérez, porque ela era uma atriz que estava em ascensão, acabou sendo morta pelo colega de elenco, e que depois ficou assim, como se não fosse ela que morreu, como se ela tivesse tido caso com ele. Então, essa mídia midiática, a gente é muito influenciado por tudo que está à nossa volta. A gente é influenciado pelas redes sociais, a gente é influenciado por WhatsApp, Telegram, TikTok. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você pode sim estar comprando gato por lebre. Você pode pagar um preço muito alto por isso. E eu acho que nesse caso, ela, não sei se ela realmente fez ou não, mas ela está pagando o preço por isso sim, com certeza. E dentro dos dois documentários, eu quero exaltar muito a personalidade dos dois documentários. O da Globoplay muito voltado dentro da investigação da polícia, e porque foi uma parceria com o jornal Globo, então tem muito da cobertura do caso em si, e já a HBO já coloca muito da defesa da Flor de Lis. E também tem algumas imagens que estão no documentário, não está no outro documentário. Então, meio que um acrescenta em pontos que o outro não acrescentou. Então, isso é bem interessante. E eu vou exaltar mais uma vez, nos dois documentários tem um pouco disso. Para mim, são informações importantes que foram os depoimentos da Rejane, aquela moça que trabalhava lá perto, né? O esposo tem uma oficina lá, que até defendeu o Lucas. Tem também o caso do Misael, eu achei muito interessante assim, a forma, né, dele falar, e também nossa, esqueci o nome dela, Lohane. Da Lohane também, ela tem um ponto muito importante nesse documentário, todas as duas partes, se teve ou não abuso sexual, né, a gente não tem como saber, mas se tiver alguma verdade aparecer, uma hora ela vai aparecer, não importa. O caso não está totalmente encerrado, mesmo com as condenações e absolvições, cabe-se recurso, tá? Então o caso não está completamente fechado, não. Tem aí, eu imagino que vão ver novos capítulos ainda dessa história, a gente deve ver. Então, gente, eu vou encerrar por aqui, porque mesmo só as minhas impressões
sobre o que eu achei das duas obras. São duas obras excelentes, compensa você assistir. Tem livros também, às vezes é bom a gente se informar um pouco melhor. Eu vou ficar por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Eu agradeço mais uma vez por você estar aqui com a gente, peço muito que Deus abençoe sua vida e tome cuidado, seja mais crítico com o que você vê. Você não precisa gostar de tudo, mas que você tenha uma crítica construtiva dentro do que você assiste, tá bom, pessoal? Então, eu me despeço, um beijão e a gente se vê então na próxima semana. Tchau, gente!